Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Que é o que é a natureza divina, né, pessoal? Então, o que é que a gente falou na primeira parte, o que é essa natureza divina, pessoal? Lembra ou não? Ou já esqueceu também? Esqueceu como a gente, tá? Ele diz que é uma essência, uma parte que está em nós é uma essência que é as características de Deus que está no nosso ser, tá? Então, conforme descrita na espiritualidade, tá? Na escritura, a natureza divina também está associada a esse atributo onipotente, onisciente e onipresente, tá? Foi isso que a gente viu. Aí ele diz uma pessoa a compreensão da natureza é fundamental para influenciar a pessoa espiritualizada a perceber a relação entre Deus e a criação. Então, para fazer você perceber essa relação que você tem com Deus, a sua consciência, tá? Porque quando não se percebe é quando tá o quê? Quando tá dormindo, tá no sono lá. Então, não percebe Deus. Então, o que é que acontece? Essas pessoas ficam querendo encontrar Deus aí, em algum lugar aí, tá? Aí, ele fala, a gente viu na primeira parte, né, que uma pessoa que tem um atributo divino, ela inclui a santidade, a justiça, a misericórdia e o amor. Então, tem que ter essas quatro, tá? Aí ele fala que é toda a criação, tudo que Deus criou, como é que se diz? Tem uma ordem, uma beleza dessa natureza divina em cada coisa que Deus criou. A criação humana também possui uma dignidade única, um propósito especial do plano divino. Então a gente tem aqui um propósito especial. A gente é uma criação desse divino, desse Deus, tá? E a gente tem essa relação digna, única, um relacionamento espiritual especial com um plano divino. A natureza divina está relacionada ao íntimo da humanidade, está no seu íntimo essa natureza divina, tá? E é o que a gente viu na primeira parte. Ele fala que aquele que tem a natureza, ele busca santidade, justiça e amor. Ele diz que a pessoa que crê em Cristo e em Deus tem que refletir a prática da misericórdia, do amor e perdão, assim como Deus faz. Essa imitação da natureza é vista como um aspecto essencial para o crescimento e da maturidade na fé. Então, cada vez que a gente expande a nossa, está crescendo, a gente está se tornando maduro na fé, não ficando como criança aí, espiritual, a gente vai começar a refletir essa natureza divina, tá, pessoal? Ao que mais? Já disse que uma pessoa que expressa essa natureza divina, ela é influenciada através de prática, oração, leitura das escrituras, tá? Aquela pessoa que crê em Deus e em Cristo. Então, ela é influenciada a buscar isso, tá? A buscar essa prática. Uma pessoa que não tem vontade de ler a Bíblia, de buscar, de meditar, de orar, tem alguma coisa errada. Ela não está conectada à espiritualidade, tá, pessoal? Outra coisa também, ele disse que Deus
está atento para ouvir. A nossa consciência expressa agradecimento e louvor. Quando a gente se conecta, então, é aquela intimidade que a gente tem. E essa intimidade encoraja a gente se aproximar dele com fé. E é capaz de agir em sua vida. Então, essa capacidade também faz isso na pessoa, tá? A pessoa não tá com essa vontade, não tem aquela... Tem alguma coisa errada aí, tá? Você está endurecendo o coração, ou você está resistindo à espiritualidade, ou você não está conectado. Você está atrelado ainda ao ego do desejo, tá? É uma dessas coisas aí, tá, pessoal? Porque uma pessoa que está conectada verdadeiramente à natureza divina, à espiritualidade dela, ela tem vontade disso, tá? Aí a gente viu na primeira parte que essa natureza divina veio através do perdão de Cristo na encarnação dele, né? E todo aquele que crê, ele se reconcilia a consciência dele com essa natureza divina. E é a salvação central na espiritualidade. Enfatiza a importância da fé em Jesus como um caminho para a vida eterna. Então, um caminho para a consciência, tá? Para a sua consciência caminhar para a vida eterna, porque a vida eterna é você estar em conexão com Deus. Porque a morte eterna é a separação de Deus, tá? Você pode cair nessa morte eterna. Então, tá falando disso, da consciência estar em conexão com o divino. Tá? Aí o que é que a gente viu lá na primeira parte? Ele diz que a gente tem que entrar nessa promessa, né? Quando a gente tem a fonte de esperança em Deus, entra nessa promessa e que nos encoraja a pessoa espiritualizada perseverar no meio da dificuldade. Então, quando você está vibrando nesse amor, nessa natureza divina, por mais que tenha dificuldade, você é um ser espiritualizado, vai encorajar você a enfrentar dificuldade. Sabendo que a natureza divina de Deus garante um futuro glorioso. Então você sabe o que está esperando é algo glorioso e uma vida plena, tá? Para a sua consciência. É o que está esperando. Aí ele diz, aquele que é participante da natureza divina, ele transborda o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito Santo, qual é? Amor, paz, alegria. Então, ele está transbordando, tá? Ele exala o perfume de Cristo por onde for. Então, por onde você for, você vai exalar essa essência que Deus está com você. Você vai declarando para as pessoas, Deus está com ele. E as pessoas percebem isso, tá? E você vai se tornando manso e humilde, perdoando as ofensas, amando incondicionalmente, como fomos amados por Jesus Cristo. Então, é isso que acontece. E isso ele falou, tem que crescer no seu caminhar da fé dia a dia. E temos um exemplo de vida e conduta, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é nosso exemplo dessa divindade, dessa natureza divina. Ele fala, lembrando que a natureza divina é entrar na frequência. Então, o que é a natureza divina? É você entrar na frequência e na conexão da energia com Cristo. E já temos recebido em Jesus. Então, já temos recebido. Essa energia está aí. Mas por que você não entra? Alguma coisa está acontecendo. Você está endurecendo o coração. Você ainda não se conecta, não despertou a consciência para perceber essa energia. Alguma coisa está acontecendo. Então disse, já estão recebidas em Jesus. O que precisamos para a vida é entrar nessa conexão. É isso que a gente precisa. É a conexão, tá?
aí a gente entra nessa espiritualidade, tá? A gente começa a sentir, começa a expressar, a refletir e a expressar essa essência divina, tá, pessoal? Então, pessoal, como é que se diz? Como é que se diz? Vamos começar agora o trecho da segunda parte. Então, a gente parou aqui, não foi? Aí ele fala, chegando à conclusão de que nasce a imagem de Deus, significa que nós, como humanos, temos um potencial de experimentar a vida como Deus, experimentar a vida, isto é, a nossa experiência de vida e a experiência de Deus da nossa vida. Pode ser uma e é a mesma coisa. A natureza divina surge dentro da alma humana. Então, essa vontade divina surge lá na sua alma, tá? Por que, pessoal? Por que surgiu essa vontade de eu estar agora falando de espiritualidade, de estar buscando essas coisas espirituais? De você ter... O que é isso? Foi quando eu despertei. Quando eu não despertava, eu não tinha esse desejo. Eu estava no grupo religioso aí, mas eu estava no ego ainda. Estava no desejo, tá? Estava querendo me conectar verdadeiramente, mas lá eu olhava para as pessoas, estavam pior. Estava pior ainda, tá, pessoal? Então eu disse, nossa, onde é que eu vou encontrar a frequência para eu me conectar verdadeiramente com Deus, tá? Então, eu passei aí quase a minha juventude toda aí nas igrejas e tal, procurando essa conexão. E não encontrei lá, pessoal. Eu sinto muito, tá, pessoal? Se vocês se encontraram lá, essa conexão verdadeira com Cristo, com Jesus, e tem essa natureza divina aí, tá expressando isso, graças a Deus, tá, pessoal? Porque não é fácil, tá? Mas eu precisei sair de lá, precisou a espiritualidade trabalhar para abrir meus olhos, tá? Porque eu estava grudado ao ego, tá? Então, aí assim a espiritualidade não poderia me usar, tá? Ele está me usando agora porque ele fez o trabalho no meu ser, tá? Aí ele fala, Deus é isto, é reduzir Deus à experiência humana, é fazer Deus a minha imagem humana. E, no entanto, é o que tornamos humano diferente um dos outros animais. É o que chamamos de alma humana. É o campo da consciência humana que está conectado ao nosso corpo físico. Então, o nosso campo, essa consciência espiritual que está na gente, está conectada ao corpo físico. Enquanto a gente estiver aqui, tá? Então, quando a gente conecta essa nossa consciência, começa a transmitir para o nosso corpo a imagem de Deus, tá? Entende? Então é isso que tem que acontecer, tá? Ele fala, este aspecto da alma humana, da humanidade, é o que se torna possível perceber toda a diferença da vida, incluindo nossa experiência do Espírito de Deus. Então, é esse relacionamento da nossa consciência humana tem que ter com o relacionamento com o Espírito de Deus. Tá, pessoal? Tem que acontecer isso. Ele fala, parece lógico afirmar que a natureza divina da humanidade se manifesta e é revelada através da experiência da alma da vida humana da pessoa, né? Então, quais o aspecto da nossa experiência de vida também são experiências do Espírito de Deus se manifestando em nossa alma. Então, Deus quer manifestar aqui, ó, pessoal. Você tem que deixar para que essa natureza divina se manifeste aqui na sua vida humana terrena.
Mas é isso que acontece. Às vezes a gente não permite. Não, não. O ego está falando forte, tá? Então é preciso a gente ir se desvencilhando aí, que é o tema que eu falei aí na semana aí passada, que é a autotranscendência. A gente ir largando aí coisas do ego, tá? Vícios que a gente adquiriu aqui, humano, para ir a gente ir colocando essa parte divina no nosso ser. A gente começando a vibrar nesse amor e começando a nos liberar dessa parte do ego, do homem do desejo. Aí a gente tem possibilidade de transcender e ir para dimensões superiores. Porque nenhuma influência do homem do ego, do homem do desejo, vai fazer com que a gente entre no reino de Deus. Tá, pessoal? Temos que fazer isso. Então, como é que a gente faz isso? Você está aí todo atrapalhado aí no ego, a pegada. Você tem que ir trabalhando e crescendo, expandindo a consciência, porque ele diz que é através da expansão que você vai se tornando sua fé madura, tá? Você vai deixando de ser criança e vai alcançando níveis mais elevados. Não tem para onde correr, pessoal. É isso aí. Não tem para onde correr. Me diga aí para onde eu vou correr, tá? Aí ele fala: não podemos fazer o amor incondicional surgir através do esforço humano. Então, o amor incondicional não vem através do esforço humano, tá, pessoal? Não é possível. Então ele fala: não é possível. Por quê? O amor incondicional surge, emerge do fundo da nossa alma, de Deus. Então, surge lá da conexão que você tem com Deus, a sua alma. Aí surge o amor incondicional no fundo da sua alma, quando você conecta com Deus. Porque você não pode amar incondicionalmente do esforço humano. Não, não tem isso, tá? Não existe. Só vem pela essa conexão. Aí ele fala: temos que aprender a permitir que esse amor incondicional surja dentro de nós. E então permitir que esse amor flua em nossa vida para aqueles ao nosso redor. Então, permitir, você tem que permitir a sua voz. Por isso que Cristo está batendo lá no coração, para você permitir, para fluir esse amor incondicional dentro da sua alma. Esse amor flua em nossa vida para aqueles ao nosso redor. Então, a gente vai transmitir esse amor para as outras pessoas. Toda vez que permitimos esse amor incondicional flua através de nós e para os outros e para nós mesmos, estamos participando da natureza divina de Deus. Então, quando você permite isso, você está com a natureza divina, você é um participante. Você está permitindo que aquela natureza venha participar aqui da natureza humana. Você não deixa que essa... E é isso que Deus quer, pessoal. A gente só faz a vontade se a gente entrar na conexão com Deus. Senão, não vai conseguir. Por isso que Cristo diz: sem mim, nada podeis fazer. Não vai fazer, tá? Por isso que ele diz: primeiro busca o reino de Deus, a conexão com Deus. Senão você não vai conseguir fazer a justiça de Deus. Você não vai conseguir amar Deus. Você não vai. Porque esforço humano não vai... você não vai conseguir vibrar no amor incondicional. Você vai vibrar no amor egoísta. Você vai vibrar em outra coisa, tá? Menos no amor incondicional. Então, quando você não vibra no amor incondicional, você está fora da espiritualidade. Então, você está fazendo religião aí, mas você não tem espiritualidade, tá? Porque espiritualidade é isso, é essa conexão. Aí ele fala, quando encontramos experiência boa ou ruim,
precisamos perguntar qual é a verdade que Deus que aprendemos com ambos tipos de experiência. Nem toda experiência boa necessariamente é boa, nem a experiência ruim são necessariamente ruins. No entanto, se pudermos entender a verdade mais profunda por detrás de cada uma da nossa experiência, essa verdade sempre nos levarão a uma maior liberdade à vida. Quando vivemos nossa vida com base no que o nosso coração revela com a verdade, para nós, no momento, estamos vivendo de natureza divina. Então, é isso que a gente tem que viver, nessa natureza divina. Tá? Mesmo a experiência ruim, seja boa ou ruim, ela não vai conseguir afetar essa nossa natureza, tá, pessoal? A gente não vai se abalar. Aí ele fala, o que isso sugere que a natureza divina de Deus flui dentro de nós, além do senso individual de si mesmo. Então, surge dentro de nós, ela está além do senso individual do nosso ego, tá? Isso pode soar estranho para nós, pois somos muito individualistas. Então, quando você é indivíduo, você está no ego. E o nosso pensamento sobre como vivemos a vida. Então, a vida aqui, a Matrix foi colocada para a gente viver no ego, tá? E a gente precisa se livrar disso. Senão a gente não consegue entrar nessa frequência divina, tá? Aí ele fala, esse aspecto de unidade da natureza surge quando experimentamos uma unidade com a natureza ou Deus. Quando assistimos o pôr do sol, quando ouvimos a onda na praia, experimentamos uma conexão próxima com um amigo. Então, aquilo ali você está sentindo toda a divindade, tá? Então, sua consciência está percebendo essas, que pode ser até uma coisa efêmera para algumas pessoas, tá? Aí ele fala, quando Deus nos elege, faz com que entramos em comunhão com Ele. Na realidade, Ele faz com que participamos da natureza divina. Então, Deus nos escolheu, nos chamou para a gente ser um participante dessa natureza. Transmitir essa natureza divina, esse amor que está dentro da gente. Então, quando você é chamado para comunhão com Ele, Ele quer que você faça isso, transmita a natureza dele, o amor dele, tá? Sendo santo como ele é santo, sendo luz como é luz. Por isso, creia que Cristo, renda-se ao Senhor da nossa salvação. Procure mergulhar na palavra de Deus para desvendar um dos maiores mistérios da fé, a natureza divina dentro de nós. Então, esse é o maior mistério, tá? Porque como é que a gente tem uma parte divina e essa parte terrena aqui, né? Então, essa é um mistério da nossa fé, tá, pessoal? A natureza divina dentro de nós. Sabemos que essa sensação de paz interior, amor incondicional e de uma força que impulsiona você a fazer o bem, essa é a natureza divina em você. Então, quando você está sentindo sensação de paz, amor incondicional, aquela força que você quer fazer o bem, buscar as coisas boas, a vibração boa, então, é a natureza divina se movendo dentro de você, tá? Ela tá aí, pessoal. Todo mundo tem aí essa natureza divina, tá? Mas por que as pessoas não estão colocando essa natureza divina? Porque não estão despertando a consciência, se conectando verdadeiramente com Cristo e com Deus. Por isso que ele falou, renda-se ao Senhor da nossa salvação. Então, renda-se a Cristo. Passe o controle para Ele. Como é que se diz? Entre nessa conexão. É o que a humanidade, até pessoas que estão no grupo religioso, pessoal,
que ouve de Cristo, de Deus, de grupo religioso que ouve e não se rende. Porque está ainda atrelado ao ego do desejo, tá? Está querendo fazer a vontade dele, tá? E se você está no grupo religioso, não funciona, tá, pessoal? Ou você se rende a Cristo, ou você entra nessa conexão, ou então sai, pessoal. Saia do grupo religioso. Está lá perturbando, então. Tem muita gente lá no grupo religioso por interesse de alguma coisa. Quer pegar uma mulher, tá? Era igual os caras que iam tocar comigo na banda. Ele ia para a igreja para tocar, para ver se arranjava uma irmã lá, uma mulher lá, tá? Entende? A pessoa não está ali a desejo do ego, tá, pessoal? Está indo lá dizendo que está tocando a Deus, mas não está. Está tocando, né, a música lá de Deus, mas está com um pensamento em outra coisa. Eu sinto muito, tá? Isso aconteceu, tá? Eu, como músico, eu vi muitos músicos indo para a igreja para isso, tá? E às vezes teve músico lá que tinha relacionamento com vários tipos de irmã, tá? O mesmo comportamento que o homem tem aqui no mundo de pegar várias mulheres, tava tendo lá no grupo lá onde eu tava, tá, pessoal? É isso, tá? Enquanto o cara não se livra do desejo do ego, é isso que vai acontecer. Ele pode estar em qualquer lugar, na igreja, fora da igreja, ele vai ter o comportamento que o ego leva, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Então, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa natureza divina? É claro, né, pessoal? A Bíblia fala disso. Então, vamos ler. 2 Pedro 1, versículo 4 até o 8. Vamos ler aqui. Por meio dele, de Cristo, né? Ele nos concedeu a sua preciosa e muita grande promessa, para que por elas você se torne coparticipante da natureza divina. Então, é através dele que a gente recebe a grande promessa de nos tornar participante da natureza divina. A gente começar a expressar essa natureza. Tendo escapado da corrupção, da paixão que há no mundo, por causa disso, concentrando todo o seu esforço, acrescente à fé de vocês a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade ao amor. Então, você tem que expressar tudo isso que são virtudes divinas. Porque essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que você não seja inativo nem frutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai fazer com que você cresça e não seja infrutífero, inativo, você dê fruto. Porque a árvore que não dá fruto é o quê? É cortada e lançada fora, não é isso que Cristo falou? Corta aí, não está dando fruto, não tá bom, porque as pessoas precisam perceber o fruto do amor, da alegria na sua vida, para elas serem atraídas para Deus, para a pessoa, para Cristo, para a espiritualidade dela. Aí ele fala, Jó 12, versículo 7 ao 10. Pergunte, porém, os animais, e eles o ensinarão, ou as aves do céu, e elas contarão a você. Fala com a terra, e ela instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, que de todo ele ignora que a mão do Senhor fez isso, e a sua mão está a vida de cada criatura, e o fôlego de toda a humanidade. Então, a natureza, pessoal, reflete a qualidade, a natureza divina que há em Deus. É através da natureza que a gente vê que é um Deus maravilhoso que criou todas essas coisas. Então, fale com os animais. Pergunte ao animal, ele vai ensinar você. Repare as coisas.
Repare no céu as aves do céu. Ele vai ensinar você. Como é que se diz? Fale com a terra vai ensinar você. Deixe o peixe instruir você, informar você. Ele vai ensinar você. Então, a natureza nos ensina, pessoal, que existe uma natureza divina, um Deus que criou, e essa natureza divina é expressa através toda dessa criação. Tá? E aí ele vai dizer que todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso. Então, a maioria das pessoas estão ignorando isso. E a sua mão está a vida de cada criatura. Então, na mão de Deus está a vida de toda criatura e o fôlego de toda a humanidade. Está tudo na mão de Deus, tá? Nossa, pessoal. Eu não entendo ainda onde os ateus, tá, pessoal? Fala que não existe Deus, tá? Então, manda eles ir aprender com a natureza, tá? Falar com ele. Então, quer que a Bíblia fale? Gênesis 1, 26 a 30. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre a ave do céu, sobre grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem e rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, o criou Deus, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus abençoe e seja fértil, multiplique, enche, subjugue a terra, domine sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a você toda a planta que nasce, toda terra que produz semente, e toda árvore que dá fruto com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida. Todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e toda a criatura que se move no chão. E assim foi. Então, Deus fez isso e deu domínio do homem. Por quê? Você viu o espiritualista falar que a gente foi criado à imagem de Deus e Deus deu todo o domínio. A gente é especial da criação de Deus. Então você é especial, pessoal. Você está se lastimando aí, que está querendo até tirar a sua vida. Você é especial de Deus. Deus criou você, tá? E para você dominar tudo isso aqui, mas você está sendo dominado por isso. Eu sinto muito, tá, pessoal? O homem perdeu a imagem de Deus quando Adão caiu lá, tá? Aí, vamos ler aqui Marcos 4, versículo 39 a 41. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos, por que? E perguntou aos seus discípulos, por que você está tanto com medo? Ainda não tem fé? Estava em outra vibração, a vibração do medo. Eles estavam apavorados e perguntavam um ao outro, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, pessoal? Quem é esse que fez aí, que estava lá com os discípulos lá? Quem é esse? É o que sabe de toda a criação. Foi porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, ele conhece todas as coisas, ele sabe como todas as coisas funcionam. Você acha que o mar e o vento não vai obedecer? Você entende, pessoal? Então, Cristo estava expressando essa natureza divina e os discípulos ficaram admirados. Aí, Romanos 1, 20 e 23.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido vista claramente, sendo compreendida por meio das coisas criadas. Então, todas as coisas criadas estão expressando a natureza divina de Deus. Até a gente devia estar expressando. Então, o homem está fora, que não está expressando a natureza divina. O homem está fora da frequência. É preciso entrar nessa frequência, tá? Então, todas as coisas, tanto a invisível quanto a visível, tá? De forma que tal homem são inculpável, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificou como Deus, e lhe nem rendeu graça, mas o seu pensamento tornou-se fútil e o coração insensato deles escurecido, dizendo ser sábio, tornando-se louco. Trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita e semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpede e réptil. Então, aquelas pessoas trocaram a glória de Deus. A gente era para refletir a imagem, a glória de Deus aqui. Então, eles trocaram. Então, estão desviados, estão na obscuridade. Obscuridade está na escuridão, está na ignorância. É o que aconteceu com os homens agora. Os homens estão assim, pessoal. Deus quer salvar todos os homens? Quer. Mas os homens não querem. E Deus deixa porque o livre-arbítrio é para ele escolher entre o bem e o mal. Mas quase a maioria está escolhendo o mal, tá? Até pessoas que estão nos grupos religiosos estão escolhendo o mal, pessoal. Assim fica difícil, né? Assim fica difícil. Aí, Romanos 8, 19 e 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que o Filho de Deus seja revelado, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra. Então, é isso que está a humanidade, tá? Recebendo a glória e a liberdade do Filho de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora, como a dores de parto. Então, é isso que está acontecendo. Então, toda a criação está gemendo para essa frequência divina de Deus, que é dos filhos de Deus, se manifestar, tá? Toda a criação está gemendo. Então, para receber a gloriosa libertação do Filho de Deus. Então, a sua consciência tem que estar liberta aí do ego, tá? Desse homem do desejo que está escurecido, desviado de Deus e praticando coisas que está até denegrindo aqui a natureza, a imagem de Deus, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? João 17, 22 até o 24. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com ele, a fim de que possa ser um, assim como tu e eu somos um. Então, olha o que Cristo está orando, está falando com Deus. Ele disse, a natureza divina que você me deste, eu reparti com ele, eu passei essa natureza divina para a humanidade, para eles. Então, para quê? A fim de que ele possa ser um, assim como tu és um e somos um. Assim como eu e tu somos um. Eu estou indo com eles e tu está unido comigo, para que ele seja completamente unido, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, e que ama os meus seguidores, como também me ama.
Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste esteja comigo, a fim de que veja a minha natureza divina, que tu me deste, que me amaste antes da criação do mundo. Então, Cristo revelou essa natureza divina, tá? É o qual a gente precisa se conectar ao Cristo, que a gente vai transmitir essa natureza divina que é de Deus, tá, pessoal? Sem a conexão com Cristo não tem espiritualidade. Não existe natureza divina que você vai refletir nessa realidade. Esqueça. Esqueça, não vai existir espiritualidade. É religião, é alguma coisa que você está fazendo aí do ego aí, mas não é espiritual. Tá? Aí ele fala, 2 Pedro 1, versículo 3 ao 4. Visto como o ser divino pode nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude pelo quais nós tem sido doado a sua preciosa e grandíssima promessa, para que por ela vamos tornando participante da natureza. Livramos da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Então, temos que nos livrar para a gente expressar, refletir essa essência espiritual, que é a nossa essência divina. Então, e por que temos que refletir, expressar essa essência espiritual? Por quê? Porque a gente tem que refletir a glória de Deus. Senão a gente não é o filho de Deus. Você não diz que é filho de Deus? Reflita essa natureza divina. É difícil encontrar aí, tá? Até em grupos religiosos, tá? Aí ele fala, 1 João 3, 1 até o 3. Vamos ler. Vede com grande amor nos tem concedido, ó Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haver de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque veremos como ele é, e todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se você for chamado para essa esperança, você tem que refletir a imagem do Filho de Deus. Qual é o Filho de Deus, pessoal? Qual a imagem que ele estava? A natureza divina. Foi lá que Cristo orou. Tu me deste a natureza divina e eu estou transmitindo para eles, Pai. Então, é isso que a gente tem que fazer. Você é filho de Deus? Ah, entrei na igreja, sem ter Jesus, sou filho de Deus. Então, transmita a natureza divina. Mas olha aí, pessoal, a religião como está. Olha aí, pessoal. Tá? É difícil, se não trabalhar a espiritualidade verdadeiramente, não vai transmitir natureza divina nenhuma. Você vai transmitir ego aí, tá? Aí João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Cristo se manifestou, habitou entre os discípulos, e eles viram esse verbo que se tornou carne, manifestou essa natureza divina. Tá? Tá em Cristo essa natureza. Aí João 3, versículos 5 e 6. Jesus respondeu, em verdade, vos digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você não desperta, não nasce do Espírito, aquele que nasce do Espírito, ele tem desejo pelas coisas espirituais. Essa é a prova, pessoal,
Então, uma pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, não quer meditar, não quer orar, será que essa pessoa nasceu de Deus mesmo? Do Espírito? Será que ela é um ser espiritual? Ela despertou a consciência dela? Porque se nascer de Deus, é você despertar sua consciência. Tá? Entende, pessoal? Então, se ela não nasce, ela é carne. Então, ela vai seguir o desejo da carne, o desejo do homem do ego, o homem do desejo. É isso aí, tá? E tem muitas pessoas, até no grupo religioso, que não nasceu ainda do Espírito. Tá lá, é o homem do desejo, tá lá fazendo a maior bagunça lá, tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, Romanos 1, 18 a 20, porque do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça do homem que detém a verdade pela injustiça, porque o que Deus se pode conhecer manifestou entre eles, porque Deus o manifestou, porque o seu atributo invisível, o seu eterno poder de divindade são claramente vistas desde a criação do mundo, sendo percebida mediante as coisas criadas, de forma que elas são inescrutáveis. Então, todas as coisas criadas demonstram que existe um Criador, que tem uma natureza divina que manifestou aqui, tá, pessoal? Para que você está endurecendo o coração? Você escolhe a injustiça e não a verdade. Tá? Então, a ira de Deus vai se acender. Tá? Aí ele fala, Colossenses 2:9, porque nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo está toda a plenitude da divindade. Então, a natureza divina está em Cristo. Então, a gente tem que se conectar com essa energia crística. Se não, tá fora, não tem espiritualidade. Tá fora, é outra coisa, mas espiritualidade superior não é, tá? Porque é nele que está, porque nele habita corporalmente toda a plenitude, então, toda aquela divindade, plenitude da divindade, está ali com Cristo. Aí ele fala, Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nossa pessoal, fica olhando aqui os evangélicos, tá? Eles dizem que são guiados pelo Espírito, tá? Mas não são verdadeiramente, tá, pessoal? É engano, tá? Tem muitos enganos aí, tá? Porque eu vejo uma pessoa que está guiada pelo Espírito, ela é filho de Deus. A Bíblia fala que ela é filho de Deus. Então, ela vai transmitir, expressar, vai refletir, expressar a essência espiritual, que é o quê? A natureza divina. Não tem como, tá? Mas você olha para as pessoas, olha aí quantas pessoas estão reclamando de grupo religioso aí, pessoal, evangélico. A maioria que tá aqui no meu canal tava nesses grupos, reclamando como sempre, tá? Porque ele não via a divindade lá dos filhos de Deus, tá? E muitos dizem que são filhos de Deus, tá? Aí 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, é através do Espírito, do guiar do Espírito, que esse Espírito vai fazendo você se transformar na imagem do Filho de Deus. Você tem que entrar nessa espiritualidade, tá? O Espírito tem que guiar para você ir sendo transformado. Se você nem desperta a consciência, como é que você vai entrar nessa
que os espiritualistas falam é entrar no processo de evolução espiritual. Então, vê que a Bíblia está falando de evolução espiritual, pessoal. A Bíblia fala de evolução espiritual, de iluminação, fala de tudo, tá? Tá tudo aqui. Então, ele está falando isso, que a gente vai entrar nesse processo até chegar àquela imagem da glória do Senhor, que é de Cristo. Então, você vai se tornar um ser de glória, de luz, tá? Mas você tem que trabalhar, você tem que entrar no processo da espiritualidade. Deixar o Espírito lhe guiar, tá? Aí, Filipenses 3, versículo 20 a 21. Porque a nossa cidadania está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Se a gente continuar na frequência dimensional. A nossa cidadania é do céu, não é dessa terra, tá? E a gente tem que transmitir essa glória que é do céu, tá? Que Cristo vai transformar o nosso corpo humilhado num corpo de glória, igual dele. Aí, Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele quem? Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus? Olhe para Cristo. Ele está refletindo a natureza divina de Deus, o primogênito sobre toda a criação. Então, ele é o primogênito entre os irmãos, entre toda a criação. Ele é a primeira criação de Deus. É Cristo. Tá? Então, ele é o primogênito. Então, ele é o primeiro de toda a criação. Por isso que ele é o filho e a gente é adotado, a gente se torna filho de Deus por adoção por Cristo. É bem claro a Bíblia, tá certo, tá corretíssima, tá? Aí, Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, o sustentando em todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo uma purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, é Cristo, né? Ele expressou a glória, o resplendor, a imagem do ser de Deus. Então, a gente quer saber como é Deus? Temos que olhar para Cristo. Ele é a natureza divina, a expressão da natureza divina de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Aí, Ezequiel 36, 26 e 27. Eu vos darei um novo coração, porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de você o meu espírito e farei andar no meu estatuto e guardarei meu juízo e observância. Então, essa é a profecia que Ezequiel trouxe. Então, ele vai colocar esse espírito, está dentro da nossa consciência, está dentro da gente. Para o quê? Para quebrar aquele coração de pedra. Então, por isso que esse coração duro, tá? Vai fazer com que o nosso espírito se afaste do ego, do coração duro. E ele diz, porém dentro de vós meu espírito e farei andar no meu estatuto. Então, você vai andar no estatuto de Deus, de acordo com a espiritualidade que é. Não é de acordo com o seu desejo, tá? Quem vem para a espiritualidade não vai andar segundo o seu desejo. É segundo a vontade de Deus, tá? Entende, pessoal? Porque tem uns que estão querendo vir para as coisas de Cristo, né? Entra na religião e quer
andar segundo o desejo dela. Não é o segundo desejo, é o segundo vontade de Deus, tá? Porque você vai ter que refletir a imagem divina. Aí João 5,18, pois os judeus ainda procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os judeus estavam querendo matar Cristo, tá? Depois, Deus permitiu isso acontecer, tá? Porque ele dizia que Deus era o pai dele e ele era igual a Deus. Então ele refletia a imagem divina. Foi por isso que ele perguntou: você não vê as obras que eu faço? Essa obra é de Deus ou é do homem? Eu falo de mim mesmo ou eu falo de Deus? Pela minha obra você vai ver. Cristo estava falando isso para os fariseus, tá, pessoal? Aí ele fala, João 16, versículo 13. Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então, o Espírito de Deus vai guiar, tá, pessoal? Ele veio para guiar a gente, tá? Sem a conexão com esse Espírito, esqueça, não tem espiritualidade. Você está perdido aí. Você está perdido em algum grupo religioso, você está aí confuso, tá? Sem a direção da igreja. Já era, tá, pessoal? Não tem espiritualidade. Tá? Você está se unindo a outro espírito aí, não esse espírito evoluído, tá? Filipenses 2, versículos 5 e 7. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas vaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando semelhante ao homem. Então, Cristo fez isso. Mas ele era Deus. Ele refletiu a imagem de Deus, tá? Mas com humildade, se esvaziou a si mesmo, com humildade, se humilhando a Deus quando ele estava aqui, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. É transmitir, ter esse sentimento como também houve em Cristo Jesus. A gente tem que ter esse sentimento. Colossenses 1, 26 e 27. Aqui é a palavra, tá, pessoal? Aqui eu não leio um versículo igual o pastor aí. Leio um versículozinho e depois diz amém. Deu dízimo aí, pessoal. Amém. E você embora. Não, aqui a gente vai esmiuçar a palavra, tá? Você pode até ficar cansado aí, tá? Aí ele fala, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto, então, Cristo, né? Dos séculos e das gerações, mas agora foi revelado ao santo. A eles Deus quis fazer conhecer a sua riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em você, a esperança da glória. Então, se Cristo está em você, a esperança da glória está em você, tá? E esse é o mistério de Deus, Cristo, tá? Se a gente está conectado a Cristo, a gente está conectado ao mistério que esteve oculto por século e pelas gerações. Então, está escondido, tá, pessoal? E vai ser revelado aos santos, aqueles que são chamados pela espiritualidade. Tá? Vai ser revelado no seu coração. Você vai entrar em conexão. Você vai saber que Cristo está com você. Aquilo vai lhe dar uma confiança, uma fé, uma vontade de fazer as coisas espiritual. Então ninguém me entende. Ah, meu Deus, esse irmão você só fica com esse negócio de espiritualidade agora. Até feriado. Vai gravar também feriado? Então, a minha família aqui não teve feriado?
Vai gravar feriado também? Eu digo, eu não tenho nada a ver com feriado. O meu compromisso é com a espiritualidade. Tenho nada a ver com isso aí, tá? E tem muitos que ainda estão atrelados a essas coisas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Precisa trabalhar o seu lado, o seu ego aí. Que essas coisas é apegado, tá, pessoal? Mas precisa se desvencilhar. Aí ele fala, João 17, versículo 26. E lhe fez conhecer o teu nome, e farei ainda para que o amor com que me amaste esteja nele e eu nele esteja. Então, o amor de Deus, tá, pessoal? A gente, quando se conecta a Cristo, então, a gente vai conhecer o amor de Deus, que é um amor incondicional. Ele fala, com que o amor que me amaste esteja nele e eu nele esteja. Então, eu tendo conexão com ele e ele comigo, então. E Cristo tem conexão com Deus, então. A gente tem essa, como é que se diz, essa frequência de você conectado em Cristo e Cristo conectado em Deus. Então, Cristo recebe a natureza divina em Deus e você recebe a natureza divina que está em Cristo. Você transmite aqui para as outras pessoas. Através do amor, tá? Então, a vibração, então, é frequência, pessoal. Você tem que entrar nessa frequência. É por isso que eu coloquei. E porque temos que refletir, expressar essa essência espiritual. Por quê? Porque a gente tem que entrar nesse amor para refletir a glória, a imagem do Filho de Deus, que é Cristo, tá? Então você vai ser parecido com Cristo. Aí quando você é parecido com Cristo, você vai ser chamado de quê? Cristão. Então, você vem de Cristo, então você transmite a imagem de Cristo. Então, o cristão é aquele que transmite a imagem de Cristo, que é o Filho de Deus. Tá claro, pessoal? Tá claro? Eu tenho que repetir mais um vídeo desse para vocês entenderem o que é a natureza divina. Agora a pergunta é: se você não está transmitindo ainda essa natureza divina, pessoal, tá tudo certo, tá? É só você buscar com sinceridade e trabalhando a espiritualidade para que você entre nessa conexão, tá, pessoal? Verdadeiramente e a espiritualidade vai começar a mudar a sua essência. Você vai expressar essa essência verdadeira às pessoas. Agora, é fácil, pessoal? De jeito nenhum, tá? Nada é fácil, tá, pessoal? Ainda mais aqui nessa realidade, aonde todo mundo está desviado da verdade, tá? Até o meio espiritualista, espiritualista, o meio religioso, que devia estar na verdadeira, não está, pessoal. É às vezes até que vai atacar a gente. Eu sinto muito, tá? Mas graças a Deus, espero que vocês entenderam a mensagem. Agradecer a vocês por essa visualização, por mais um dia, pessoal. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!